Sim, não, com certeza. Eu preciso me aprofundar um pouco mais no cinema italiano, ver alguns clássicos, tipo Cinema Paradiso, que é um clássico. Uhum. É, Sim. esse é Já um do... visitou? Desculpa aí, Não, fala aí, esse é um Pedrão. da minha watchlist também, Cinema Paradiso, cara. Vira e mexe eu vejo e nunca parei pra É, assistir, meu. preciso ver, cara. Preciso ver, tipo, Vida Bela de novo. Eu lembro que eu vi, eu era pequeno, né? Caramba, esse filme aí, você chora demais, velho. É Não, esse bom, filme aí. é sensacional, mas Não, é sensacional, é. puta filme triste, Uhum. cara. É, aquele igual, tipo aquele menino do Pijama Listrado também. Sim. Não, esses Nossa filmes senhora, são. velho. É, ou É de pianista, né, chorar. cara? O Pianista é. pianista, é. Pianista. Não, eu adoro esses filmes, Nossa. adoro. Uhum. Mas, caramba, você chora igual criança mesmo. É, e aí é pesado, né, Gu? É Essa pesado. realidade, assim, hoje, tipo assim, é difícil a gente entender como tem pessoas que apoiam, né, cara? Como que. É difícil Não mesmo. sei se é o caso de entrar nessa discussão, mas eu acho que já que tomando o gancho, assim, né? Uhum. É o que a gente vê, né, cara? Como tem pessoas que apoiam, né, cara? É, Tipo, às esses vezes parece ideais que. até hoje, né? Assim, tipo, É, parece a que. impressão que dá é que parece que esse tipo de gente que apoia isso até hoje, parece que, sei lá, parece que leva meio que. Parece que não entendeu a profundidade do negócio, assim, a Cara, tristeza uhum, da época, é. sabe? Parece que é um negócio meio tipo, eu vou chamar atenção, vou falar que curto pra chamar atenção, é um negócio meio É, esquisito. pra causar, né, cara? Pra causar, parece que é um Pra negócio meio de causar. adolescente, adolescente meio rebelde, assim, Uhum, vou causar, vou chamar atenção aqui. uhum, É, é. parece que é um negócio meio idiota. Ah, Cara, eu parece lembro não, uma. né? É totalmente idiota, né? Com certeza, com certeza. Totalmente descabeçado, né, cara? Tipo, é por isso que é bom a gente conhecer a história pra não repetir os erros, né? Tipo assim, saber entender pra não repetir os mesmos erros. Porque, cara, quem apoia isso realmente precisa ter uma boa lição de história aí, ou sentar conversar com alguém que foi, Uhum. né, que teve essa realidade pra te dar um choque de Dá Sentiu um realidade, na né? choque, pele, é. né, cara? Eu lembro que uma vez, isso foi 2014, uma vez eu estava em Berlim e eu fui visitar um campo de concentração que fica perto de Berlim, se não me engano, acho que dá 1 hora, 40 minutos de Berlim em trem. E eu cheguei lá, era bastante, tipo, eu cheguei lá assim, entrei, né? Tipo assim, todos os campos de concentração ele tem tipo, é uma porta pequena, né? Só aquela entrada ali dos prisioneiros e que tem uma frase em cima em alemão que fala tipo, trabalho liberta. Então todo mundo Uhum. entrava lá achando que ia trabalhar, Uhum. né? Que ia trabalhar e tipo é um campo que tipo já tinha executado mais de 200 mil pessoas nesse campo, né? O Auschwitz foi muito mais, mas esse campo foi umas 200 mil. E se chama Sachsenhausen. E eu cheguei lá, tipo assim, eu tava com muito sono, porque eu tive que acordar bastante cedo, pegar o trem assim, eu tava num tour ali, eu tava com muito sono, né? Tipo, eu cheguei no lugar, não tava entendendo muito bem o lugar, sabe? Aí você vê, porque você entra, parece um memorial, assim, né? Uhum. Tipo, aí eu tava com muito sono, eu falei, vou buscar um café pra eu acordar e aproveitar melhor a visita, a guia, né? Aí Uhum. eu lembro que eu passei por um departamento, assim, tipo onde tem, né, os murais para você ler sobre um pouco da história do campo, fui para a cafeteria, tomei um café e na volta que eu vi, que eu retornei o café, assim, tomei o café, acordei um pouco. Aí eu parei para ler um pouco. Aí eu vi, cara, eu comecei a ler um pouco da história do campo, comecei a ver os uniformes, até que eu vi assim um uniforme de criança, cara, assim, com a estrela, Uhum. Nossa, né, de Davi, né? Então cara, é muito pesado, assim, sabe? pesadíssimo, cara. Pesadíssimo, o uniforme que pertenceu a uma das vítimas, e você visita esse lugar, e realmente assim, é uma visita que não é, digamos, eu recomendo, pessoalmente, eu achei uma experiência muito, muito, digamos, válida, né? Uhum. É forte, é uma experiência muito forte, intensa, mas é muito válida, assim, Sim. de É, cara, conhecer esses resquícios tristes da história, né? eu vou falar pra você que, assim, eu sabia, obviamente, o que, que era nazismo, essas coisas, que Uhum. aula da escola, né? Você pô, vê Sim, documentário, sim. você vê. Mas eu não tinha entendido real qual é que era até ir lá, cara. Uhum. Assim, foi muito. Sim. Eu nunca tinha visto, e eu não fui visitar nenhum campo de concentração. Lá não tinha muito perto de onde eu fui lá, não tinha. Uhum. Mas assim, cara, eu fui lá, tipo, beleza, né? Você tá se ambientando, é tudo diferente, meio que você vê tudo e não vê Uhum. nada ao mesmo tempo, né? Aí, tipo, na rua que eu tava ficando assim,
Era como uma pousada ali, né? Na rua que eu tava ficando ali na pousada, tinha um prédio, cara. Que ele era um Uhum, prédio sem janelas. Assim, tinha uns 3 andares, não tinha janela, não uhum. tinha porta, não tinha nada. Talvez eu olhar e falar, cara, deve ser alguma infraestrutura esse negócio, né? Tipo, alguma coisa de tratamento de água, energia, sei lá eu o que que é, né? Não era, cara. Aquilo era um bunker, né? Um abrigo antibombas. Uhum. E os caras mantiveram ele lá do jeito que era. Ninguém mexeu. Ficou assim. Sim, sim. Uhum. Aí começa a ficar, mas por que que mantiveram isso daqui aqui, né, cara? Por que que alguém escolheu manter, né? Aí beleza. Aí você Sim. começa a andar, comecei a andar nas cidades ao redor. Aí você, tipo assim, você passava na frente das casas, no chão tinha uma plaquinha, assim, parecia um azulejinho, ou dois, ou três de bronze. Aí tinha lá o nome da pessoa e duas datas, assim, meio que uma data que ela, acho que nasceu e a outra que meio que desapareceu, uma coisa assim. Uhum. E tinha nas casas, tinha casa que tinha na parede, tinha casa que tinha no chão, na calçada. Mas Sim. era muito, muito, cara. Olha, em Munique, em Nuremberg, nas cidades que eu fui Uhum. lá, Bamberg, Würzburg, puta, Sim. cara, tinha em todo lugar. Aí você fica, caramba, meu. Aí que você começa a entender, assim, eles mantiveram um monte de coisa, tipo, as igrejas que eu fui visitar, todas, Sim. até 1,5 m de altura, assim, a parede toda picada de bala, assim. Mas, cara, parece que pegaram o martelo ali sem fim, assim, sabe? Tudo picado. Sim, sim. Dali pra cima não tinha mais. Por quê? Porque dali pra cima tinha caído a igreja. Sobrou só aquele pedacinho que tava Uhum. picado de bala. Então, o pedaço que não foi reconstruído ficou do jeito que tava. E assim, Uhum. todo lugar que você visita tem buraco de bala, tem esses negócios de pessoa perdida. Tinha um Sim, lugar sim. lá, depois que a gente descobriu, perto da pousada que a gente estava, que tinha um campo de trabalhos forçados, né? Não era um campo de Uhum. concentração que as pessoas não ficaram ali, mas era um campo de trabalhos forçados. Meus Sim. caras mantêm o negócio delimitado ali, é um terreno capinado e tal, e não se constrói nada lá. O Nada. negócio Uhum. fica assim, parado, tudo fica parado no tempo. E são coisas assim que não são coisas que a gente está acostumado a ver, que nem aqui no Brasil você vê monumento, escultura, homenagem. Não é homenagem, cara. É um negócio que é só para você olhar e tentar ter uma ideia de como que foi a treta há 70, Uhum. 80 anos atrás. Aí que eu comecei a entender, cara. Tipo assim, o que que os caras passaram no sentido de entender a dor das pessoas, sabe? Lógico que Sim. foi difícil, mas, cara, entender a dor que eles têm, a vergonha que eles têm, sabe? Uhum. E eles são, tipo, pelo menos os alemães com quem eu conversei, eles tinham muito um negócio assim de tipo, sabe que você é brasileiro, né? Sabe que você vem de outro lugar. Cara, conversa um pouquinho, conversa uma meia hora, daqui a pouco os caras puxam assunto, cara. Falou, pô, então, né? Pô, que doideira, aquele negócio que aconteceu lá na guerra e tal, né? E Uhum. aí você fala pros caras, não, totalmente entendo, né, cara? Não tem nada a ver com vocês aí, foi passado, graças a Deus que já passou e tal. É. E aí os Uhum. caras ficam um pouco mais confortáveis, assim, de saber que você entende que não é culpa deles, sabe? Mas Uhum. eles meio que se sentem culpados perante você, assim, cara. Ó, eu passei só 40 dias lá, cara, mas foi um negócio que, tipo assim, eu não acho que as pessoas, mesmo estudando, conseguem ter essa compreensão, sabe? Do que os caras Sim. passaram. Nossa, achei muito pesado, cara. Muito É. pesado. E eu acho muito interessante o que você falou, Vinícius, porque na Alemanha realmente eles mantêm essas marcas da guerra ali, intactas. Tipo, o É, bunker do Hitler tá lá, tipo, que é um lugar que hoje é chamado Topografia do Terror, marcas do Muro de Berlim, né? Tudo essa história difícil que a Alemanha passou nos últimos 70, 80 anos, fica ali justamente para eles nunca esquecerem dessa história, né? Para eles não taparem esse passado, para sempre estar como uma marca ali intacta que vai ficar por muito tempo, assim espero, né? é. Ali como, digamos, como uma marca do passado, né? Do passado terrível que eles tiveram e para não retornar essa história novamente, né? Isso, e que de fato realmente é muito difícil. O meu avô, por exemplo, ele foi veterano da Segunda Guerra Mundial. Ele veio Uhum, combater na Itália, ele combateu em Monte Castelo. E era muito difícil tirar a história dele da guerra. Porque pelo trauma, né? Pelo trauma, ele viveu 2 anos ali na Itália. E era muito difícil, assim, às vezes ele soltava alguma outra história, por exemplo, e é um trauma, porque você vive 2 anos em tensão, né? Em tensão de ser uhum. atacado, vendo miséria, vendo tristeza, vendo o colega seu que foi e não voltou, sabe?
Então é muita coisa que ele levou com ele, assim. Então ele contava algumas histórias, por exemplo, o dia que eles estavam que eles estavam passando uma ponte, um dos caminhões passou em cima de uma mina, Hum, sabe? Então ele era muito traumatizado com barulho, né? Não gostava de fogo de artifício, por exemplo. sei. Né? Ele conta de uma vez que eles deram alimento para uma família italiana que estava, sim, sabe, passando muita fome, muito peso, muito magro, sabe? Ele contava isso com muita emoção, Uhum. mas era difícil assim tirar essas histórias, né? Porque a guerra é terrível, né? A condição terrível da. Aí você vê o cara que viveu, ele não quer nem lembrar, cara, que aconteceu o negócio, cara. Sim, sim, sim. Acho que a única vez que ele falou abertamente, assim, que eu me lembro, foi uma vez que a Globo foi entrevistar ele, porque a Globo estava fazendo uma série, essas minisséries de fim de ano, Uhum, que aí eles retrataram a vida dos pracinhas, né, que é que são soldados da FEB, né, da Força Expedicionária Brasileira, uhum. e que o logo deles era uma cobra com cachimbo, porque eles falavam que a cobra ia fumar Cobra fumar. eu acho fantástico aquele símbolo. E daí ele fez uma entrevista ali, mas foi uma das únicas vezes que eu vi ele falando abertamente disso que ele passou. Lá em Campinas tem um evento, inclusive teve, acho que mês passado, um evento das famílias de pessoas que participaram da FEB, né, cara, da Força Uhum, Expedicionária aí. E eu conheço um cara que foi que é, na verdade, filho de combatente, mas esse cara já tem uns uhum. 70 e tralalá. O pai Ah, dele acho que sim, já sim. morreu, já faz muito tempo. Mas uns negócios brabo, cara. Eu já ouvi gente falar que foi Uhum, convocada pra lá e não foi. Uma uhum, vez eu tava num asilo comunitário que tem aqui em Jundiaí e tinha um velhinho contando essa história e ele falou que ele foi convocado, mas ele se escondeu para não ir. E ele aham. chorava de contar, cara. Ele falava, meu, você imagina você ir pra Itália, você matar um irmão seu lá, cara, tal. E chorava. Exato, sim, sim. Um Uhum. negócio pesado, cara. É porque muitos naquela época, né, Vinícius? Imagina, muitos vieram do campo, por exemplo, meu avô era de Tatuí, trabalhava no campo, né, na lavoura, então. E tem um vídeo, depois eu passo para vocês, muito interessante que a BBC do Brasil fez, dos áudios e vídeos perdidos dos combatentes da Segunda Guerra. Que tem até, por exemplo, um áudio de um cara tocando um violão no barco, indo para a Itália. Olha só. Assim, é muito interessante, né? E tem, tipo assim, resumindo, eles iam, mas não sabiam o que estavam indo fazer lá, sabe? Uhum. Não sabiam, estavam perdidos, né? Estavam perdidos, assim, não tinha, tipo. Porque tem isso, né? Tipo, é como que aconteceu na Ucrânia, né? De repente, os maiores de idade do país têm que se armar, se alistar e fazer parte da resistência, sabe? De repente tem que ficar longe se separar das famílias e lutar por uma causa que vai saber qual é que é, né? Pois Tipo, é. mas é interessante, esse vídeo é muito interessante, assim, mostra, tipo, os soldados chegando no campo de treinamento dos Estados Unidos e o Churchill foi visitar eles, né? Eu lembro que isso tinha até em casa uma cópia de uma foto do Mussolini enforcado quando o Mussolini foi detido, né? Ele foi punido, foi enforcado em praça pública e Aham. daí eles tiraram uma foto e deram para os combatentes. Meu avô tinha uma cópia dessa foto. Caramba, cara. Uhum. Mas é interessante, esse vídeo eu achei muito interessante, muito bonito, assim. Porque é uma história que a gente hoje, se eu não me engano, não sei se na escola a gente é passado, né? Eu acho que hoje o Brasil, assim, acaba meio que não tendo muito, digamos, não sei se é ensinado isso com muito detalhe, né, nas Né, eu escolas, acho né? que é bem brando, cara. É Eu bem acho. brando, né? Eu aprendi essas coisas, sei lá, 25, Uhum, 20 anos atrás, sei lá. E eu lembro que na minha época já era assim, tipo, você sabia o que tinha uhum, acontecido, mais ou menos assim, pô, o cara foi lá, matou milhões, fez a invasão da Áustria, papapá, papapá, mas de uma uhum. maneira muito técnica, né? Não de uma maneira assim, realmente contando o que as pessoas passaram e tal. Então, É, exato, sim. Aprendi isso aí jogando, como que fala, medalha de honra, né? Lembra que ah, no Medal medalha of de honra Honor, tinha, cara. tinha o depoimento, né? Acho que, se eu não me engano, o medalha de honra ou o Call of Duty, aqueles primeiros Call of Duty que era da Primeira e da Segunda Guerra, tinha os É, depoimentos ali dos soldados, né? pode crer.